E eu acho que ele mesmo tem essa noção de que aqui em Tubarão muita gente não sabe que o Daniel Júnior é filho da casa. É cidadão tubaronense, é aqui da Cidade Azul, teve passagem por várias equipes, Joinville, Seleção Brasileira Sub-17, Campo Mourão, seu trabalho mais recente, e ele foi por merecimento agora para o futsal da Europa, mais precisamente o Cazaquistão, que se a gente for comparar com o futebol, por exemplo, não tem lá uma grande, não é uma grande potência, mas no futsal até o pessoal brinca, né, pela questão dos naturalizados, é o Brazaquistão, é campeão de Liga dos Campeões, campeão nacional, e este é o novo desafio do Daniel Júnior, a qual eu estendo aqui meu abraço, o meu boa tarde, e claro, é um prazer conversar com um amigo pela primeira vez aqui na Rádio Cidade, no Central do Esporte, tudo certo? Boa tarde a todos que estão por aí, boa tarde, Baiano, filho, que a gente já tem uma amizade de muita data, né? É um prazer estar com vocês, né, nessa passagem de Tubarão aqui para poder arrumar as questões para poder viajar. É, obrigado também pela oportunidade de poder estar falando aí com todos da região. E viaja amanhã, rumo ao Cazaquistão, rumo ao Kairat. Como que recebeu, Daniel, esse desafio, essa proposta? Você que estava na equipe do Campo Mourão, né, do Paraná, a qual já anunciou um substituto que, por coincidência, estava aqui em Tubarão, que é o Betinho Castro. O que dá para dizer sobre este último trabalho que você fez no futsal paranaense, que te oportunizou a receber uma proposta de uma grande equipe da Europa? Então, vejo que a proposta, né, o convite, ela não se localiza no tempo apenas com esse último ano do Campo Mourão, mas sim de toda uma trajetória, principalmente nesses últimos anos aí com o JEC, Seleção Brasileira e os últimos anos no Paraná, que é um campeonato muito difícil, né? A gente vinha fazendo uma boa campanha agora na Liga Nacional, estando em sétimo, oitavo, por ali, mas nos últimos anos a gente foi campeões ali em Chopinzinho, na Série Ouro, a gente vem fazendo vários trabalhos bons, né, nesses últimos tempos, mas principalmente com a Seleção Brasileira também, e no JEC, né? Como você bem falou, muitos não sabem, né, que talvez não me encontrem em Tubarão, porque eu já estou fora daqui desde 2007, né? É muito tempo fora, já com o Ubra, enfim, várias equipes. E acredito que essa trajetória como um todo, que leva um convite como esse tão grande, né, tão grandioso, uma equipe tão forte do cenário internacional. Então vejo que essa sucessão de boas equipes, bons trabalhos, com bons elencos, né, bons resultados, que traz agora este convite para estar à frente de uma grande equipe na Eurásia, né, entre ali a Europa e a Ásia. Ô Gil, muito boa tarde. Como o Caio já falou, é sempre um prazer falar com você e aqui estando na Rádio Cidade para falar para os nossos ouvintes. Me fala um pouquinho de como você chegou e como você saiu, como você encontrou a organização e como você deixa para poder ir para a Europa. Então, Baiano, é um prazer estar falando contigo, né? Faz tempo que a gente não se fala, né? Até porque estava ano passado pelo Campeonato Brasileiro e Paraná, né? E na Liga Nacional, eu entrei esse ano só, né? No final do ano passado. Então a gente não se encontra muito, mas é um prazer estar falando contigo. Cara, o que eu encontrei, né? Encontrei, assim, uma instituição, a gente vê uma instituição muito organizada, muito do que eu já tinha visto um pouco na Ubra em 2007, 2008, uma grande equipe ali da extinta, né, do Campeonato Nacional, o Joinville também, mas uma equipe realmente estruturada para ser uma das melhores do mundo, né? Acho que o Karate hoje se configura nos top 5 do mundo, né? Pegando os times da Espanha, foi agora vice-campeão da UEFA, né? Então, uma equipe muito estruturada em termos de estrutura física, de pessoal, comissão técnica muito boa também, quase todos brasileiros, mas um multiculturalismo muito grande nos atletas, né? Temos atletas russos, atletas romenos, atletas brasileiros, atletas argentinos, então esse multiculturalismo também é muito comum, né, em equipes como essa, e eu acho que também essa questão de gestão de pessoas, principalmente nesse entendimento, né, nesse multicultural, também me levou lá, né, visto as minhas formações aí também acadêmicas. Então encontro uma equipe bem estruturada de todos os sentidos, financeiramente, muito forte, de atletas também muito forte, e também, né, disputando aí campeonatos. A Liga do Cazaquistão está ficando muito forte, com equipes como Semeia, Tiral,
e outros que estão por ali, e a UEFA, né, que é o grande sonho aí deles conquistarem novamente, né? E já são bicampeões da UEFA. Ô Daniel, queria que você falasse pra gente também se nesse contrato, nesse acerto em você em relação à diretoria do Kairat, se houve carta branca para que você pudesse talvez levar ou indicar algum jogador para esse novo desafio agora lá no continente europeu. Teve isso também ou ainda não? Não, nós já contratamos, né? Assim que teve o contato, que já faz aí uns 20 dias, a equipe já estava bem montada, né? Bem montada, porque tem algumas atletas até que estavam com contratos já vigentes para a próxima temporada, né? Você vê que é uma equipe de altos salários e as multas acessórias são muito altas, né? Então, mandar embora ou contratar alguns também se torna difícil. Então, estava bem montado, mas a gente conseguiu levar dois aí do Brasil, dois grandes atletas. Um é o João Paulo, o goleiro, que está aqui, né? Que estava no Moarama, que é aqui de Tubarão também, filho da terra aqui, né? Estava no Moarama, até conversei com ele hoje já algumas questões. O outro menino é o menino do Marreco, que estava no Pato, né? Que estava no Pato. Acho que está fechando algumas questões aí só burocráticas por aí. Mas já estava bem montada a equipe, visto que agora no dia 19 ou 20 nós temos já uma supertaça do Cazaquistão, já uma final, uma Copa do Cazaquistão, a final da Copa do Cazaquistão contra o CEMEI, então o time já estava bem montado. Então, em time grande, né, em times grandes como esse, essas cartas brancas elas são bem pontuais, né? Porque as equipes já têm contratos estendidos ao longo de 2, 3 temporadas. Os contratos estão sempre muito grandes, né, o tempo do contrato. Mas a gente conseguiu levar, acho que 2 ou 3 atletas aí, tem um final de acordos, de multa rescisória, enfim, que eu acho que vai dar certo. Ô Ju, agora vamos falar com relação a contrato, porque essas equipes fora do nosso país, geralmente eles gostam de ter um contrato longo com os nossos treinadores. Esse contrato com você é assim também, longo ou é apenas para uma temporada de médio prazo? O meu contrato, Baiano, eu assinei um contrato de 2 temporadas. Então ele finda em meados, né? Lá é temporada europeia, né? Então 2025, 26, 26, 27. Fim de 27 e a gente tem uma conversa daqui um pouco se estender para um terceiro ano, mas ele finda em 2027, em agosto de 2027, é que finda o meu primeiro, né? Meu primeiro acordo. A ideia, a ideia é permanecer pela Europa há algum tempo, né? Mas com o Kairat, o meu compromisso está hoje estabelecido previamente até meados de 2027, agosto de 2027. Ô Daniel, agora para a gente pontuar uma questão que é bem importante, que você faz parte, inclusive desenvolveu a metodologia do CEF, né, que é o Centro de Formação Futsal e Futebol. Lógico, você em Joinville, você em Campo Mourão, você nas cidades aqui, digamos, mais próximas, o contato com o Douglinhas, com o pessoal que faz parte hoje do CEF, é mais fácil, é mais tranquilo. Pega ali o telefone, tem um pouco mais de tempo, às vezes a parte da noite, dá para conversar e volta e meia tá aqui em Tubarão, para conseguir participar do projeto, para desenvolver ali com a criançada, com os adolescentes do CEF. Agora, estando do outro lado do continente, estando do outro lado do oceano, o que dá pra gente projetar em relação ao futuro do CEF? Está em boas mãos com o seu irmão, o Douglas, né? Com a turma, e a sua participação a partir de agora com o CEF, ela continua da mesma forma, mesmo à distância? Então, a gente acompanha bem a distância, né? Mais na questão de orientação, de mentorias com os treinadores e algumas situações que vem acontecendo ao longo do período, né? O CEF, né, a ideia era que seja um centro de excelência em formação em futebol e futsal, né, fazendo uma migração aí dos atletas de futsal para o futebol, que ainda a gente tenta, né, o mercado é muito difícil, mas focando apenas no futsal por enquanto, a ideia é fazer com que esses meninos tenham qualidade, né, que possam integrar grandes equipes do estado e do país, inclusive da DFT, né, se avançando aí nas categorias maiores, 17, 20, quem sabe num futuro, ainda não chega nesse caminho ainda, mas a ideia é, quem sabe, no futuro, poder estar em categorias maiores. Então ela acontece por meio de mentoria, se organizando por meio agora do fuso horário, que são 8 horas, mas também essas agendas marcadas, né? Não é tão difícil assim, a tecnologia nos ajuda bastante nisso, né?
em poder estar acompanhando de longe, podendo resolver alguns problemas, orientar algumas questões que possam acontecer dos meninos da quadra. A gente tem bons treinadores, né? Hoje está com o Picolé também ali, o Vini e vários bons treinadores que conseguem também já dar a sua cara, o seu entendimento, os valores que o CEF preconiza. Então não é muito difícil não, porque realmente os treinadores que estão no CEF hoje são excelentes profissionais, né? Com alguma bagagem, né? Alguma bagagem conseguem então levar. Agora qualquer coisa que seja necessária, a tecnologia nos ajuda bastante, se adequando aí ao fuso horário. Hoje, ainda falando do CEF, o que você pode dizer para a gente, se aí, continuando assim, tá tudo bom ou tem algo a ser melhorado? E o início, como é que foi para poder dar início a esse projeto? Poxa, o início vem de uma ideia do Marcelinho, né? Do Marcelinho, junto comigo, junto com meu irmão, pra gente, junto com o Léo, que hoje está no Tubarão Futsal também, né? Um excelente treinador, para que a gente pudesse oportunizar algumas crianças a praticar esportes primeiro, né? Praticar esportes por meio dessa modalidade esportiva, o futsal. Já tinha outras demandas, né? Outras ofertas, desculpa, na cidade, e a gente entendeu que poderia criar uma escolinha dessa forma. O Marcelinho me procurou para fazer uma metodologia organizada, que é muito parecido com a metodologia do Xuxa em Joinville, né? Que eu escrevi também de um clube do Pará, que eu também escrevi, muito parecido com a ideia de aprender a jogar jogando, né? Foi muito bom, mas eu acho que pode melhorar muito, mano. Pode melhorar. O problema dos centros de formação, dessas escolinhas, enfim, é que o investimento no esporte é sempre muito alto, né? Então a procura, a busca de incentivadores, de patrocinadores, né? Ela é muito difícil e custa caro, né? Então a gente pode melhorar. O desenho de Douglas e o Marcelo, né? Eles buscam muitos recursos financeiros via entidades privadas, também aos órgãos públicos, para que possa custear este tipo de empreendimento, né? Mas às vezes esbarra realmente nos investimentos que são altos, porém a gente tenta aí fazer o melhor possível. O melhorar sempre é possível, mas a nossa ideia é sempre melhorar primeiro pela parte pedagógica, né? Pela parte pedagógica, pela parte do ensino de valores do esporte, porque a gente acredita que esse é o caminho, né? O caminho de fazer um bom esporte, que a gente possa aí colaborar com boas metodologias, boas formas de trabalho, bons valores aplicados no dia a dia, e que as competições também sejam saudáveis para os meninos, né? E não tragam nenhum tipo de patologia futura. Ô Daniel, pra gente finalizar, eu quero já agradecer a sua participação aqui. Se os números, pelo menos... Deixa você finalizar depois, Pode Caio, ser. que eu quero fazer um agradecimento ao Ju. É um livro que ele me concedeu, né, de coração, com muito carinho, e eu também recebi da mesma forma. E olha só, na hora que sair o outro, você não esquece do Baiano Filho não, tá bom? Tá para sair, viu? Tá para sair, Baiano. Tô com uma ideia agora muito tá querendo sair já. Tem muitas coisas escritas aqui, guardadas, até publicadas às vezes em redes sociais, mas mais guardadas pelo caminho da psicologia do esporte, pela psicanálise do esporte, por gestão de pessoas, né? Eu sou psicanalista de formação também, então eu tenho olhado muito isso ultimamente, nos últimos 4, 5 anos, muita coisa escrita e solta. Então estou querendo organizar, e talvez nessa minha ida para a Europa agora eu tenha um pouco mais de tranquilidade em função do campeonato ser um pouco mais tranquilo, né, do que o calendário nacional. E assim saindo você vai ser presenteado, vai ficar tranquilo. Agradeço. Show de Te bola. agradeço de coração. Você mora no meu coração. Eu quero também, viu, Daniel? E pra gente finalizar aqui, ó, se os números da internet não estiverem me traindo, os dados aqui, o time que você vai, que é o Kairat, é 21 vezes campeão consecutivo da Liga Kazakh. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse desafio, assumindo também uma equipe que é 2 vezes campeã da Europa, já foi campeã do mundo em 2014 e 21 vezes campeão consecutivo. Então é uma missão gigantesca que você vai levar sua bagagem a partir de amanhã, sua experiência, para conseguir manter esse feito. Porque é muita coisa, né? 21 títulos consecutivos é uma hegemonia praticamente. Sim, mas acho que é muito paralelo ao clube, né? Times gigantescos têm metas gigantescas, né? Assim era no JEC, assim era na Ubra. Então, sabe, você tem que saber o tamanho do clube que está indo, e o trabalho tem que ser de acordo com esse tamanho desse clube, né? As metas têm que ser atingidas,
desde já, como eu te falei, daqui a 20 dias a gente tem a Copa do Cazaquistão para disputar contra o CEMEI, que é hoje talvez o clube que mais investe no mundo, né? Que tá com o Ferrão, que está agora com o Pedrinho do Atlântico, que está levando vários atletas brasileiros também, ainda que lá tem a regra dos cazaques, enfim, uma regra diferente do campeonato local, mas é uma grande equipe, né? Então, grandes clubes têm grandes metas, né? E precisam de grandes profissionais para poder cumprir essas metas que se tem. Então, este é o objetivo, assumir o compromisso de levar essa equipe a ser campeão mundial de novo, ser campeão da UEFA, quem sabe, no final dessa temporada ou na outra, e continuar essa hegemonia de 21 vezes. Acho que, se não me engano, no ano passado perdeu para o próprio CEMEI, e esse ano venceu, e continuar essa hegemonia, né? Então, como eu te falo, assim, não tem muito o que assustar, trabalhar para que essa meta seja de novo, seja mantida. Exato, 23 e 24 não foi a equipe do Kairat mesmo. Vi aqui nos dados. Agora, quero agradecer, viu, você, Daniel, pela participação aqui conosco. É um prazer pela primeira vez conversar com o Daniel. E, claro, das próximas vezes aí agora lá no Cazaquistão, a gente vai até a Europa para conversar com o nosso querido Daniel Júnior, é prata da casa aqui de Tubarão. E deixa o espaço aberto para você mandar um abraço aí pro pessoal que tá te acompanhando. Sei que é bastante gente, o pessoal tá ligado aqui no 103.7. Oportunidade de ouro que você vai voltar mais vezes sim a falar aqui nos microfones da Rádio Cidade, viu? Muito obrigado, boa viagem a partir de amanhã e bom trabalho no Kairat, agora no Cazaquistão, um técnico da Cidade Azul em uma equipe enorme, uma equipe gigantesca do cenário mundial do futsal, a bola pesada, e a gente tem sim um representante lá na Europa, viu? Muito obrigado pela participação e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, né, o Baiano aí com o convite do Baiano, de todos vocês, para poder estar falando com vocês. Também me sinto, me coloco à disposição de toda vez que seja possível falar. A gente às vezes está muito longe, né, e às vezes não consegue, né, tempo para isso, mas toda vez que preciso, o Baiano tem meu telefone, meus contatos, pode me chamar para a gente poder trazer notícias de fora também. Vamos trabalhar, né? Trabalhar para que o trabalho seja bom. Já estamos trabalhando já faz uns 15, 20 dias aí em reunião de comissão técnica, mesmo estando no Campo Mourão, dividindo agendas aí. É só sucesso que a gente deseja para você, Gil. Que tenha uma boa viagem e uma ótima estada lá, conseguindo os seus objetivos. E muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Valeu, obrigado, Baiano. Fico com Deus e que seja um bom ano para todos também. Esse Daniel Júnior, técnico do Kairat Futsal, uma das enormes equipes do futsal mundial, conversando conosco com exclusividade aqui na Rádio Cidade. O Baiano é repórter, é comentarista, mas também é meio campo, hein? Fez aquele meio campo, é o nosso camisa 8 aqui da Rádio Cidade, pra gente conseguir entrevistar o Daniel Júnior. Agradecer também o Eduardo Ventura, que tem parceria com o pessoal do CEF, também estava acompanhando, conhece também o Daniel Júnior, deu a informação... E como conhece. Conhece, né? Deu a informação com exclusividade em relação à chegada dele no A gente, Kairat. Quando juntos nos trabalhos, né, a gente valorizava e vamos continuar valorizando o trabalho desse menino aí. É da casa, né? Porque ele, além de ser da casa, é uma pessoa sensacional. Tanto no trabalho, a educação, a receptividade que tem com as pessoas, não só com a gente da imprensa. Ele merece tudo de bom e ele vem colhendo tudo de bom que acontece naquilo que ele se propôs a fazer, o Daniel Júnior, que eu não consigo chamar ele de Daniel Júnior. É o Ju. É Ju, irmão do Douglas, né? E a gente tem uma amizade de muitos anos, então pessoas sensacionais. O Caco Balduino me lembrou uma coisa aqui que é verdade, viu, Caco? A gente vai falar sobre o Wesley na volta do intervalo, situação envolvendo a Roma, o Flamengo, até porque saiu uma matéria ontem, não vou dizer aqui onde que saiu e tudo mais, mas que a K2, a massa falida da K2 poderia receber aí 16 milhões de reais. Mas isso não vai acontecer, tá? Isso não vai acontecer, até porque a porcentagem, o percentual que renderia esses 16 milhões já não existe mais. Não existe mais porque foi vendido. A gente vai falar sobre isso na volta